Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje, nossa resenha é com uma advogada militante há 13 anos. E olha só, vou ler, né? Porque é extenso aqui. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, a ABMCJ. Foi presidente da Comissão da Mulher, advogada da 8ª subseção da OAB do Espírito Santo e vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem. É muita história para contar, né? É militante de verdade. É com muito prazer que eu recebo hoje, aqui no Segredos de Justiça, uma querida doutora Rafaela Caus. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito honrada e feliz por estar aqui hoje. Ah, que bom. Só para registrar, o primeiro podcast que ela está fazendo, Na hein, vida, gente? é muito significativo, inclusive, muito. isso. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Por que o direito? O direito sempre me acompanhou desde que eu era muito pequena. É mesmo? Por incrível que pareça, minha mãe é médica, meu pai consultor de comércio exterior, mas eu sempre tive uma coisinha dentro de mim de querer fazer as coisas certinhas e ser uma justiceira, uma mini justiceira. Eu sempre fui essa criança, entendeu? Defendia minha irmã, minhas primas, Deus e o mundo, e o que estava certo era isso, enfim. E aí, o tempo foi passando, né? Cresci, estava estudando e me vi sendo advogada, juíza, né? Todas as carreiras maravilhosas que o direito pode proporcionar pra gente. Olha, que legal. Então, desde pequena já... A mini justiceira estava ali, ó, viva, presente. E você tocou num ponto, você sempre foi muito estudiosa. Muito. Na faculdade, muito estudiosa. Seus amigos eram daqueles que pegavam no seu pé? Pegavam. Meus amigos da faculdade até hoje. É até mesmo? hoje, alguns me ligam para tirar uma dúvida. Rafa, você já teve um caso assim? Me ajuda nisso aqui. Aí a gente constrói, elabora uma estratégia legal. Às vezes uma notinha de rodapé que a nerd lembrava. Eu sou daquelas que gostam de pegar livro empoeirado para estudar caso. Ai, que delícia. Eu gosto, é uma vantagem da vida, né? É verdade. Mas você entrou na faculdade querendo fazer concurso para juíza? Sim, eu entrei na faculdade querendo ser magistrada por conta da estabilidade que a carreira dá e também por conta daquele ideário de justiça, né? Sim, vou fazer justiça, então vou ser juíza. Né? E aí, formei-me, trabalhei em gabinete de juiz como voluntária, quase um ano. É mesmo? Descobri a carreira da magistratura ali, né? Que... felizmente ou infelizmente, é uma carreira que você tem muitos casos interessantes à frente, mas também é muita pressão, aquela rotina é muito comum, muito parecida sempre, e eu sou uma pessoa muito de gostar de novidade, né? Então, aquela rotina eu achei meio maçante. Mas sempre fui muito estudiosa. Eu falei, eu acho que concurso público não é para mim. Eu acho que, apesar de ter continuado estudando, depois de me formar, eu comecei a ter casos, né? Ações aleatórias. Aí fui pegando uma aqui, outra ali. Fui vendo a diferença que advogar bem, né? De forma comprometida, Sim. né? Dedicada à causa. A diferença que isso faz na vida das pessoas. Então eu falei, gente, eu acho que o coração está começando a bater forte por esse lado, por esse tipo de carreira jurídica. Que legal. E aí... as ações começaram a chegar, eu vi que a advocacia também dá uma certa estabilidade para a gente, apesar de sermos autônomas e sabermos, né, que o fixo é mais complicado no nosso caso, mas eu acho que a liberdade que a gente consegue sendo autônoma, eu acho que me agrada um pouco mais do que aquele cumprimento de hora, aquela rotina exaustiva do concurso. É uma questão de planejamento, né? Eu acho exatamente. Planejamento de rotina, né? A rotina diária do autônomo, na minha opinião, humilde opinião, né? É uma rotina que tem que ser tratada com muita seriedade.
né? Você tem que ter o horário para acordar, né? Porque você não tem chefe. É a disciplina. Exatamente. Então, eu acho que se você profissionalizar a sua rotina, as coisas vão se ajustando, as coisas vão acontecendo de uma forma que você consegue ficar feliz, né? Pelas escolhas que você vai tomando ao longo da vida. Que legal, que bacana. E aí você então desistiu de ser juíza pela experiência que você teve no gabinete e tudo mais. Sim. Dessa época, você lembra assim alguns casos ou algum caso que te marcou muito? Da época do gabinete? Olha, eram tantos que te chamou casos. assim a atenção. A assessoria de gabinete eu acho que é para poucos, tá? Porque são muitas minutas por dia. Eu lembro um caso até foi o motivo pelo qual eu fiz a minha primeira especialização em direito empresarial. Foi um caso de empresa. Aquela confusão de saída de sócio, era uma grande empresa na área médica. Né? E aí os sócios estavam brigando entre si, metade queria vender, a parte minoritária não queria vender de jeito nenhum, mas a empresa estava em frangalhos mesmo, tentando a venda judicial, né? E esse caso me marcou muito, porque era um hospital muito grande, que a minha mãe trabalhou na época. Eu nem toquei nesse processo, era um processo de mais de 1000 páginas, que eu fiz questão de nem chegar perto, mas eu estudei junto com os demais assessores, na época a gente precisou, né? Não minutei, mas me marcou por ser um grande hospital, e porque a gente sabe que o hospital, né, tem essa importância na vida dos cidadãos. Né? E aí você vê que há sócios deixando um hospital com essa importância social em frangalhos por causa de dinheiro. Aí eu começo a me despertar para esse lado mais humanista do direito, mais humanizado. É nesses caminhos aí que eu me encontro hoje. Não, e você é daquelas assim que defende com força, né? Sim, eu gosto de me posicionar, não tem jeito. E você foi homenageada pela sua faculdade por conta das suas ações? Como foi? Eu me formei, aí comecei a promover muitas ações boas. Sempre tive uma boa relação com os meus professores. E você se formou onde? Na UVV. Na UVV. E aí, 6 anos depois, para minha surpresa, 6 anos depois de formada, eu já estava voluntária na ordem, eu já estava fazendo ações sociais, eu já estava pegando casos pro bono, eu já estava ajudando os meus colegas de profissão a elaborar suas teses. Então, eu já estava me movimentando de uma forma que eu tive a grata surpresa de receber a homenagem de egressos de sucesso da UVV. E aí, que legal! Na época, eu lembro que eu falei assim, gente, mas eu acabei de me formar, porque a gente não tem noção de tempo, né? Não, passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu falei, mas gente, eu acabei de deixar de ser uma jovem advogada, porque com 5 anos, até 5 anos, você é jovem advogada. E aí depois você se torna, de fato, né, o advogado regular, que paga anuidade integral, né? Aí eu falei, gente, mas eu acabei de deixar de ser jovem advogada. E foi um momento, assim, muito feliz na minha vida, porque além de tudo, eu estava puérpera. Né? Eu tinha acabado de ganhar meu primeiro filho e fui na UVV receber a homenagem. Foi muito legal. Muito legal isso. Muito, muito, muito bom. Como é que foi atuar? Eu acho que você já estava na OAB, e nesse caso que você evitou um feminicídio. Sim. Como é que foi isso? Eu sempre tive à frente, ao lado de pessoas que estavam à frente dessas causas das mulheres. É mesmo? Né? Quando te despertou isso, de proteção às mulheres? As minhas causas de família sempre me incomodaram demais. Né? Vendo os lugares que as mulheres ocupavam em seus lares, naquele inconsciente coletivo, isso aí já começou a me despertar uma insatisfação. Né? E entrando na ordem, ingressei na ordem na comissão de família, ingressei na ordem na comissão da mulher advogada, inclusive
Fui uma das fundadoras, ajudei a fundar a primeira comissão da OAB Vila Velha, que é a Comissão da Mulher legal. Advogada. Mulher e mulher advogada, a gente fala, né? Sim, Porque nós abraçamos todas as mulheres, não só as advogadas. Sim. Né? E aí, lá na comissão, nós começamos a fazer os estudos, né, dessas pautas, da importância dessas pautas em relação às mulheres. E aí conheci mulheres maravilhosas também, que me direcionaram, né, e me fizeram enxergar além daquela insatisfação. Poxa, o mundo podia mudar, né? Mas vem cá, então vamos estudar, vamos desenvolver um pensamento crítico e vamos tentar, né, dar as mãos para outras mulheres para poder melhorar, então. E aí foi aí que eu comecei, foi através da ordem. Então, a ordem é uma bênção. E aí, como é que foi esse caso que você evitou? E o caso do feminicídio. Nessa época, eu era presidente da Comissão da Mulher e Mulher Advogada. Eu fui a segunda presidente. Teve uma presidente que fundou, que é uma mulher mais velha, que ela é muito maravilhosa. E aí, eu fui convidada para sucedê-la em dado momento. Nessa época, a vantagem da gente estar numa instituição como a Ordem é justamente a gente fazer tantos eventos que a gente consegue contatos, né? E na época nós tínhamos feito um evento com a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, era uma mulher, Olha, inclusive. que legal. E aí, dado momento, eu estava em casa, eu ia sair para o escritório, meu telefone tocou, era uma vítima de violência doméstica, que ela estava desesperada, correndo na rua, era um dia chuvoso, e aí ela estava com o bebê dela de 9 meses no colo, chorando muito, pedindo minha ajuda, porque ela tinha me visto num evento, numa dessas ações que nós fazemos para levar informação à comunidade, né? E aí ela pegou meu telefone na minha rede social, que tem meu telefone lá disponibilizado, meu contato profissional, que está sempre comigo 24 horas, né? E me ligou desesperada. E eu, na hora, a gente congela, né? Que eu falei, meu Deus, espera aí, o que eu vou fazer para ajudar essa mulher à distância, né? E eu falei com ela, olha, se esconde, né? Sai da chuva com seu filho. Ela falando que ele estava só de fraldinha, que ele estava tremendo de frio. Nossa, eu mãe. Eu falei, se esconde que eu vou dar um jeito de te ajudar. Calma aí que eu já te ligo de volta. Aí liguei para a comandante da Guarda Municipal. Eu falei, gente, Deus faz as coisas certinhas, né? Quando na vida eu ia ter um telefone, né? Eu sou uma advogada como outra qualquer, né? Eu não estou, né, no serviço público. E aí eu liguei para ela, ela estava de férias. Aí eu pedi ajuda dela com muita humildade, com muito respeito, né? E ela falou, não, eu vou te ajudar, mesmo de férias, não se preocupe. Eu vou fazer as ligações devidas, me fala onde ela está. E eu falei, porque eu já sabia onde ela estava, né? O bairro que ela estava. Ela estava no Aribiri. Né? Eu falei, olha, ela está no Aribiri, numa rua tal, e tem tal comércio nessa rua. Aí foi mais fácil direcionar. Sim. Falei com ela, falou, olha, estou mandando 2 viaturas para lá. Uma viatura descaracterizada e uma caracterizada. E foram. Graças a Deus encontraram ela. E aí acompanharam ela até a residência dela para ela poder identificar o agressor, né? E ele conseguiu verificar esse movimento e escapou na época. Logo depois ele foi preso. Mas assim, você saber que você tirou uma criança da chuva, de uma mãe que estava na iminência de levar uma facada, porque o agressor estava justamente fazendo isso, correndo atrás dela, ela se escondendo pelas vielas, com uma faca na mão. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E é o tipo de coisa que marca a vida da gente, lógico, né? E ela deu o nome do outro filhinho dela, que nasceu posteriormente, o nome do meu marido. Que linda! Ela que me acompanhava, começou a acompanhar na rede ela já me acompanhava na rede social. Né? E ela me acompanhava minha rotina e tudo. O filho dela nasceu, ela me mandou uma mensagem. Que me agradecendo por aquele dia que também marcou a vida dela, certamente. Você se emociona com tudo isso? Claro. Você é muito emotiva? Eu já sou. Chorou em audiência? Ou chorou com cliente? Não, já. Com cliente, em audiência a gente se segura, né? Não, em audiência a gente é muito brava, né? Aguerrida, assertiva. Mas com cliente é mais difícil. Porque a área que eu atuo é uma área muito sensível. Né? A área de família é uma área muito sensível. E a gente escuta barbaridades quando a gente vai triar um processo. Né? Porque o primeiro jogador da causa é o advogado. Claro. Né? Então a gente quer todos os detalhes.
E a gente escuta barbaridades. Então, eu já chorei com o cliente, mas isso, assim, não me diminuiu perante o cliente. Fui contratada da mesma forma. Eu digo que... Mas é complicadíssimo. O escritório do advogado de família, ele não é só um escritório, né? Não. Ele é praticamente um consultório. Exatamente, uma clínica jurídica. Uma clínica jurídica. Exatamente. E que tem que ter todo aquele espaço, sim, de tratar a pessoa próximo, né? Sim, você tem que ter empatia por ela, porque às vezes você escuta absurdos cometidos pelo seu cliente, né? Ou pretenso cliente. Exato. Né? E, infelizmente, as pessoas, né, agem dessa forma. E que a gente fala, né? É uma relação familiar. Exatamente. E muitas vezes, assim, uma relação de casal, uma relação entre pai e filho, uma relação entre irmãos. Ou seja, é muito íntimo, é muito próximo, íntimo, é tudo muito sensível. Né? É uma ferida aberta que está na sua frente. E aí você tem que se colocar num lugar de muita empatia para escutar, para direcionar, para falar, olha, essa aqui é a melhor estratégia. Essa estratégia aqui é mais danosa. Pode ser mais rápida, mas é um pouco mais danosa. Tudo vem do caso concreto, né? De cada um que bate lá, a gente tem que estudar. Qual o caso que mais te marcou, assim, de família? De assim? Família? Um caso que me marcou... Esse marcou com força, tá? Me marcou a ponto de eu falar assim, eu não sei se eu quero pegar essa causa, mas peguei. É uma mãe de 2 crianças. As crianças dela hoje já estão com, acho que 9, 6 aninhos. Mas ela foi largada pelo marido quando a segunda filhinha dela tinha 9 dias. Nossa! E foi assim, olha, se vira aí que minha mãe criou 6, então você consegue criar 2. E foi muito marcante, porque na época que eles se começaram a se relacionar, ela estudava na UFES, ela estava em busca, né, de uma profissão para ela. E aí, com esse relacionamento conturbado, ele manteve-se próspero na carreira dele, porque ele também estava na UFES, e ele fez mestrado, ele fez doutorado, e hoje ele é PhD. Nossa. Ganha muito bem. E ela foi jubilada da UFES, porque engravidou, não tinha rede de apoio e parou a vida. Então, esse caso me marcou porque ela chegou para mim e falou assim, eu não aguento mais. Eu quero entregar meus filhos pro pai. É mesmo? Oh, você se emociona. Não, é uma situação que ela se sentiu acuada e tudo mais, né? Porque a gente vê o mundo, né? Exato. Eu não imaginava que eu ia chorar. Mas fica tranquila, porque outros já passaram aqui, já choraram. Um dos primeiros entrevistados do Segredo sentou aqui, chorou, se emocionou. Ai, que legal. Não é verdade? Mas eu acho que isso... Eu não sou de conter minhas emoções, não. Então tá tudo certo. Tá aí a resposta para você, né? A resposta que eu perguntei se ela se emociona, tá aí. Para o bem ou para o mal. Quando eu tô brava, eu fico muito brava. E quando eu tô emotiva, eu tô emotiva mesmo. Você é braba? Em audiência, eu sempre sou brava. É? Eu sou, porque a gente tem que impor. Eu costumo falar que a mulher, ela nasce no -2. Pra gente chegar no 0, a gente tem que conquistar. E pra gente chegar no 10, então, vai ser emotivo em audiência pra você ver. A gente vai aprendendo. Não pode não, pode não. Então, foi esse caso que mais me marcou. Foi muito doído fazer essa negociação de transferência de residência. Nossa. Fizemos temporária, mas foi doído, porque eu sou mãe de 2 também, né? E eu sabia o quanto que estava doendo nela. Mas e ficou com a mãe depois, as crianças? A gente fez um acordo provisório, né, para que ela pudesse restabelecer no mercado de trabalho, porque nem isso ela tinha condições, né? E a pensão que ele pagava para ela era uma pensão, considerando o valor do Estado que ele recebia, né? Que nós tínhamos acesso à transparência, então era uma coisa assim, que chegava a ser triste de ver a realidade dela. Por isso que, apesar da dor, eu falei, eu vou assumir esse caso porque eu vou ajudar essa mulher. A gente engole o choro e vai. Dá a mão para ela e vambora, minha filha. Assim que funciona. Que legal. E como é que foi atuar no ônibus rosa? Muito bom.
também outro choque de realidade, né? É porque você aprende, você sai da sua bolha, né? E você convive com as violências, né? O ônibus rosa teve uma certa vez que eu tava lá e chegou uma mulher extremamente cheia de hematomas. Nossa. O ônibus rosa é o atendimento específico, a Isso, violência ele doméstica, é um juizado né? itinerário. Então, qualquer violência doméstica que ocorra no Estado, naquele período que ele está em funcionamento, pode vir, né, para ele, para que aquela juíza que está ali à disposição emita, né, uma medida protetiva, né? E aí isso é muito interessante, porque tinha gente que vinha do estado inteiro, literalmente. Olha só. Gente que vinha do interior com a ajuda de parentes, gente que vinha da Serra, de Cariacica, e o ônibus normalmente fica na prainha de Vila Velha, né? Mas é muito gratificante mesmo. E também colocou luz, novamente, para mim, nesse ponto em relação às mulheres, né? O tanto que a gente ainda tem para conquistar, né? O tanto que as mulheres sofrem, têm sido objetificadas, apesar de estarmos em 2025, entendeu? E aí, é isso. Essas vivências faz a gente crescer e faz a gente despertar. Né? E você ia contar o caso da pessoa que chegou cheia de hematomas? Isso, ela chegou cheia de hematomas e ele tentou invadir a casa dela, quebrou o dedinho dela. E aí, quando ela chegou no ônibus, ela não foi para o hospital. Os familiares dela levaram ela direto para o ônibus rosa. Olha. Tamanho medo dele matá-la no hospital. Para ela conseguir uma medida protetiva. Aí eu falei, gente, é inacreditável a insegurança que as mulheres vivem ainda nos dias de hoje. Né? E aí chegou lá, direcionou, mas foi muito marcante esse fato, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é levar para o hospital. Lógico. Ela estava com o dedo do pé quebrado. Mas não, estava machucada. E o dedo quebrado. Você imagina a dor que essa mulher... Ela estava inteiramente roxa. E com o dedo do pé quebrado. Aí levamos ela na delegacia, porque tem um procedimento ônibus rosa, né? Antes de fazer no DML, nós levamos para a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência. E, enfim. Ai, muitas dores, né? Muitas dores no caminho das mulheres. Não, imagino que seja um trabalho, assim, que te toca mesmo, né? Porque fazer o atendimento ali... Sim. E algumas coisas é uma pura crueldade, né? Sim. Eu acho que é tudo, né? É tudo muito cruel, né? E ali você vê mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, mulheres de todos os bairros, entendeu? Mulheres financeiramente abastadas, mulheres extremamente qualificadas em suas profissões, pedindo ajuda. Às vezes a violência fica escondida, né? Fica, né? E o ciclo da violência, existe um ciclo, né? E aí as pessoas acham que vai passar porque está em outra fase do ciclo, quando na verdade vai se reiniciar, infelizmente. E vem cá, você já se ofereceu para ser presa junto com o cliente? Já. Meu Deus. Como Na verdade, é eu mandei ele me levar. Não levo o meu cliente, não. Foi assim. As emoções da advocacia que só rindo, né? Eu estava numa audiência em que o objeto dela era uma falsificação, um documento falsificado. Né? E aí ingressamos com a ação. Meu cliente já era mais idoso, ele já tinha mais de 60 anos. Ele estava extremamente nervoso, porque nunca tinha entrado no fórum. Olha para nada na vida. E só acontece com esse tipo de pessoa. É impressionante. E aí ele entrou... Acho que o medo dele é tanto. Exatamente. Ele entrou na sala de audiência com tanto medo, com aquele olhar, né, acuado. Eu falei, calma, vai dar tudo certo, não se preocupe. Entramos. O juiz se limitou a olhar que tratava-se de um documento falso. Aí começou a intimidá-lo de uma forma ou de outra. Né? Não é porque você sabe que você pode sair daqui preso. Não, porque você desiste logo dessa ação. Aí, quando ele falou isso pro meu cliente... Não, e eu sempre assim, pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência. Sempre na maior educação. Aí parece que o copinho vai enchendo. Pela ordem, excelência, conversando, argumentando, contra-argumentando, o juiz ficando bravo. E aí eu falei, eu tô vendo que o meu cliente estava a ponto de infartar.
Aí, na outra vez que ele falou, eu vou levar o senhor preso. Se o senhor não desistir da ação, eu vou levar o senhor preso, porque esse documento... O quê? Aí, nesse momento, baixou aqui uma loucura. Eu falei, pela ordem, o senhor não... Primeiro que o senhor está pré-julgando o feito. Segundo que o senhor vai levar alguém preso, o senhor vai me levar. Pode me levar preso, porque eu que promovi a ação, pode chamar ali, a Polícia Federal que está ali fora. Estou aqui aguardando, vou chamar a ordem agora. Peguei o celular. O juiz, ele ficou vermelho. Ele é um juiz que tem já uma fama de tratar muito mal advogados, tá? Não vou falar nomes. Mas ele já tem essa fama dele por trás da história, da trajetória profissional dele. E aí ele ficou vermelho. Não, doutora, não é para tanto. Rapidinho, não foi para tanto. Mas precisei me colocar nessa situação de exaltação daquela urbanidade que tem que ocorrer na audiência cotidianamente. Precisou, né, romper para que ele pudesse respeitar, né, o direito de defesa do meu cliente, enfim. Exato. E é uma ação que nós somos vitoriosos, tá? Coisa boa. Aí nessa hora que vibra, né? Não, na instância dele não, né? Que ele não ia dar essa sentença, né? Mas no tribunal nós ganhamos. Olha que legal. E o meu cliente já até recebeu, para você ver, né? Boa. Que coisa maravilhosa. E você sabe o que é engraçado dessa história? É que o juiz ficou bravo comigo. Eu me ofereci para ir para cadeia. Aconteceu essa coisa horrorosa. E no mesmo dia, quando eu abro a rede social à noite, na hora do meu descanso, o juiz pedindo para me seguir na rede social. Oh, é mesmo? Aí eu falei, olha aí, quer virar meu amigo. Ó, tá vendo? Viu que eu não, né? Advogada meio doida, vou virar amigo dela. Ou pelo menos respeitou. Respeitou, né? Exatamente. Essa profissional, eu vou ficar de olho nela, né? Enfim, mas hoje nós você partiu para a defesa realmente do seu cliente. A gente tentou não estava ali à de toa. todas as ações. Exatamente. Todas as formas possíveis, levantando tese disso, daquilo, pela ordem e excelência. Tem uma hora que existe um limite, né? E ele tem que conhecer o limite dele também. Porque eu estudei muito na faculdade, eu sei... Todos os meus limites profissionais, ele também tem que saber os dele. Exatamente, exatamente. Porque, claro, eu digo que assim, a gente fala, não tem hierarquia e tal, mas existe um respeito à posição do julgador, exatamente. Daqueles que estão ali. Exato. Ele está presidindo o ato, eu vou respeitar os comandos, a ordem que ele estabelece, sem problema. O código também estabelece uma ordem. Tudo certo. Agora... esse tipo de intimidação com as partes, eu acho que é um desrespeito, que é um desserviço, né? Porque o cidadão está ali colocando a demanda dele para o Estado resolver. Ele é Estado. E o Estado está servindo. Exatamente. E não é para ele fazer uma coisa dessa. Principalmente que a gente não estava em fase instrutória ainda. Pensa. Desiste da ação ou vai preso, gente? Desiste da ação ajuda, vai preso. Né? Eu acho que virou meu amigo para eu não ir na corregedoria. Não será? E fala uma coisa, a gente está em pleno século XXI e já pediram para você cortar o cabelo? Já. Não, as histórias. Como é que foi isso? Fórum de Vila Velha. Pelo menos o lugarzinho eu posso falar. O nome da bênção, não. Mas eu estava lá. Tinha despachado em alguns gabinetes, né? Voltei para a sala da ordem. Ainda estava pendente de despachar em outros. Fui lá para pegar andamentos atualizados, né? Tô lá tranquilamente com meu cabelão loiro, né? Que estava um pouquinho maior que esse. Devidamente trajada, que eu não ando, né, de uma forma desarrumada. Não, você sempre tá impecável. Não é o meu estilo. E aí, um advogado mais velho chegou para mim, tentando ser educado. Na cabeça dele, eu acho que ele estava me ajudando profissionalmente, veja bem. Sugerindo que eu cortasse o meu cabelo curtinho para eu ter mais credibilidade como advogada. É sério? É sério. Olha, Ele foi seu auxílio, né? Não, olha te dando uma dica. Vou fazer ela ter sucesso profissional. Coitada. Nossa. Olha, eu juro pra você, eu costumo ser uma pessoa muito gentil, muito polida, muito educada. Mas nesse dia, eu não consegui ser tanto. Eu dei uma resposta pra ele do tipo assim, olha... meta-se com a sua vida, com a sua profissão, com a sua carreira. E aqui, dentro, neste espaço, nós somos iguais.
Perante a ordem, nós somos iguais. Olha, mas o homem, eu acho que ele não sabia para onde o vento estava ventando naquele momento. Porque ele não esperava que a loira do cabelão fosse dar uma resposta dessa. Agora, as meninas que trabalham lá olharam assim para mim e daqui a pouco, ó... Doutora, não foi a primeira que ele falou isso. Eu falei, poxa, mas espero que ele tenha aprendido a lição hoje. Porque é extremamente invasivo achar que você pode, né, invadir a privacidade, a intimidade, né, o padrão de beleza do outro para você impor algum status. Veja, que loucura. Em pleno 2020, foi um pouquinho antes, né? Foi, acho que, salvo engano, aconteceu em 2018 isso. Mas... ainda assim, né? Não tem razão de ser. É absurdo demais. Não, é muito absurdo. É absurdo demais. Nossa. Você imagina, Carlos? Não. Você se deparando com uma pérola dela. Não dá. Infelizmente ainda tem essa discriminação com a mulher e tudo mais. Existe. Eu acho que uma narrativa que limita o potencial da mulher. E talvez essas narrativas de você ter que usar tal roupa, você tem que seguir tal religião, tem que seguir tal padrão, né? Esse tipo de coisa é o que nos faz, né, infelizmente, adoecer muitas vezes mentalmente, né? Então eu sempre falo que narrativas de estereótipo de gênero, comumente eu sou alheia, não gosto, né? E também eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais aberta, né? Essa visão unidimensional do que é ser mulher, do que ser padrão de mulher, isso precisa ser quebrado, né? Para que a gente possa, de fato, ter liberdade plena. Essa é a minha visão hoje. Porque, em geral, essa padronização é em cima da mulher. Sim, e não do homem. sempre. Nós temos um ideal, nós temos um inconsciente coletivo que nos coloca num lugar de função social que é muito cruel, né? Mas que a gente tem que seguir, a gente tem que dar conta, né? E aí é contra isso que eu me insurjo. E aí você gosta desse estudo aí dos gêneros e tudo mais. Eu gosto de estudar gênero, mas é mais para ter um pensamento crítico das coisas cotidianas, né? Não é para atacar ninguém. Eu não vou me candidatar, entendeu? Eu não farei isso. Eu sou mais da linha de colocar as pessoas para refletir. Não, e para você, na área que você atua, sobretudo família, né? É importante isso. E as questões de gênero na área de família esclarece muita coisa, né? Porque às vezes você está diante daquele homem, que é aquele homem bem... rótulo do agressor da mulher, e eu não estou falando de agressor físico, às vezes agressor moral, né, psicológico, enfim. Sim. E aí a gente acaba que falar isso aí, ele é assim por causa disso, a gente acaba entendendo os contextos e dando melhores direcionamentos, porque a psicologia também explica muita coisa. Claro, e a própria cultura, né? Às vezes é uma questão cultural, psicologia, exatamente. Eles naturalizam violências cotidianas. Exato. E aí a gente tem que falar, olha, aqui é o limite. Existe um padrão, né? A gente vê de tudo no escritório, né? Essa é a vantagem de ser advogado. Exatamente. Na minha visão, liberdade de horário. E você estudar casos mais diversos possíveis é uma grande vantagem. E já passou noites estudando, né? Nossa, muitas. Já passei noites protocolizando a ação inicial, porque o PJE não estava funcionando. Esse PJE sempre dá trabalho, não tem jeito. Já de tudo nessa vida. Mas você teve experiência do processo físico? Tive experiência do processo físico. 13 anos. A minha graduação, eu iniciei em Brasília. Ah, é mesmo? Eu morei em Brasília. Você não é daqui? Anos. É daqui? Não, eu sou daqui, fui para Brasília, fiquei 10 anos, voltei para cá. Uhum. E aí lá eu já fazia estágio, bem logo no início da graduação, em escritórios que a gente ia de mala pro fórum. Nossa. Carrinho. Tive essa era tudo isso mais aí. um pouco. Na minha bolsa, eu sempre carreguei aquelas bailarinas, nem sei se os jovens advogados sabem do que se trata. Bailarina.
furador de papel. Furador de papel. Porque precisava fazer petição. Carimbinho. Carimbo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Cópia contra fé. Tinha carimbo Cópia de contra tudo. fé, isso mesmo. A gente andava com kit, né? Época, e nem parece, né? Que é perto, mas é um perto longe. Exato, exatamente. Mudou muita coisa, foi muito rápido. Muito rápido. Né? Eu acho que a pandemia ajudou nisso aí, acelerar essa virtualização. Só pode, porque a gente acordou, tava assim, dessa forma. Exato. E eu vou te confessar que eu tenho saudade dos meus processinhos de papel. É mesmo? Compulsar os autos, literalmente, sabe? Não ficar rolando tela. Nossa, rolar tela dá até problema nos olhos, né? Dá. Tem que começar a usar óculos, né? O oftalmo manda colocar óculos só para ler na tela. E às vezes o bendito do papel não foi digitalizado direito. Fica tremido, você não consegue ler direito. E são processos longos, extensos, né? Eu já peguei processos digitalizados de 700 páginas para eu conferir uma por uma. E quando as páginas estão invertidas? Nossa, direto. Aí você peticiona, né? Só Deus. Mas a gente não pode ir na contramão da tecnologia, da inovação. Jamais. Mas você sabe que aqui a gente... às vezes eu pergunto, processo físico ou digital? Tem gente, o eletrônico, que né? Saudade. Mas eu gosto do Dá um físico. saudosismo. Dá uma saudade daqueles meus livros empoeirados. Nossa, livro é bom demais, né? É bom demais. Não consigo me desfazer dos meus. Faz pouco tempo que eu comecei a me acostumar a ler livros no iPad e tal. Eu não tive a transição ainda. Eu passei, mas não que eu abra mão dos meus livros físicos, mas eu acho que às vezes é mais fácil para você se locomover e tal. Então, tipo, qualquer lugar você tá ali você com tá ele, com eles né? ali, O livro físico muitas vezes ocupa muito espaço numa bolsa. O peso Exatamente. E tal. Então, seu acervo físico encerrou, né? Não, mas eu gosto do meu físico. O meu tá lá. aumentando. O porta-mala do meu carro é uma piada. Meu marido fala, meu Deus do céu. É porque eu tô pra comprar um estante maior pro escritório. Eu falei, tá cheio de livro. Enquanto isso, você guarda no porta-mala. Tá ali, deixa ali. Porque ele pediu pra tirar de casa. E falei, olha, eu lido com divórcio todo dia. Os meus livros não serão a causa do meu divórcio, não mesmo. Tá aqui que eu coloco tudo no carro. Rafael, vamos lá. Vou fazer aqui um bate-pronto aqui, rapidinho, pra gente ir encerrando. Nunca diga para uma advogada. Cala a boca. Justiça é? Dá a cada um que é seu, sem interferir no direito do outro. Um jurista. Rolf Madaleno. Um livro não jurídico. Tem tanto que eu amo. Essencialismo. Ainda não li, tá na minha lista. Pode colocar na ordem boa lá, hein? Que é maravilhoso. Se não fosse advogada, seria? Gente, nunca passou na minha cabeça isso, tá? Será que o quê? Não sei. Acho que professora. Rafaela, muito obrigada. Adorei esse bate-papo. Nossa, muito rápido, passa voando. Passa voando, meu Deus, foi maravilhoso. Te agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. Desculpa as emoções. Nada, isso que faz vibrar mesmo. Eu acho sim. A gente tem que focar no que impulsiona a gente. É isso aí. Obrigada. Nada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E se tiver uma boa história, comenta aqui. A gente quer saber. Até a próxima.